veja aí o que é que diz 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 21. Eu gostaria que a igreja lesse esse versículo inteiro, por favor. 2 Coríntios 12 e 21. A igreja leia, por favor, para a gente resumir, meus irmãos, que o tempo passa muito rápido. Mas leia lá. Pode ler, por favor. E não se arrependeram da imundícia, da prostituição, desonestidade que cometeram. Aí existe um conselho da palavra de Deus. Nós vamos ver aí adiante que a obra que Paulo fala depois de lascívia é idolatria. Idolatria é outro pecado praticado de forma que não adora a Deus. Idolatria é toda adoração de espírito a pessoas ou ídolos, e também confiança em alguma pessoa ou instituição ou objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior do que a Deus. Por exemplo, tem pessoas que idolatram a sua denominação. Por exemplo, recentemente morreu o missionário Davi Miranda. Mas tem gente que idolatra tanto a Igreja de Deus e Amor, que parece que a Igreja de Deus e Amor, ela é superior a todas as outras denominações. Quem é da cristã do Brasil, idolatra tanto a cristã do Brasil, que não considera as outras denominações como autênticas igrejas que servem ao Senhor. Isso é idolatria. Tem gente que idolatra seu líder de uma maneira tão grande que aquele líder é como se fosse o próprio Deus. Isso é idolatria. Tem gente que idolatra cantor, pregador, de uma forma que aquela pessoa é quase que substituível. Isso é idolatria. Tem gente que idolatra a sua própria casa. Eu já vi casos de irmãs quase que ter problema de separação do esposo, da família, só por causa da casa. O pobre do marido, coitado, não pode nem botar o pé dentro de casa, porque aquela mulher tem uma mania exagerada de limpeza que ela briga com qualquer um, e para ela aquilo dali é idolatria. Tem gente que idolatra os filhos de uma maneira tão grande que seus filhos parecem que são o centro de suas atenções. Isso é idolatria. Podemos gostar, qual pai que não gosta dos filhos? Não é verdade, meus irmãos? Mas nós não podemos tirar o lugar que pertence a Deus. Só Deus deve ser, só Deus é na verdade insubstituível, e só Deus é indispensável. Diga assim: insubstituível e indispensável. Só Deus. Então a idolatria consiste em um problema que desagrada a Deus. E o que é que diz Colossenses capítulo 3, versículo 5. A congregação deve ler, por favor, Colossenses 3, 5. Mortificai a vossa natureza terrestre, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, e idolatria. Meus irmãos, existe até fã-clube de cantor evangélico. Fã-clube de cantor evangélico. É uma coisa terrível. É o fã-clube de não sei quem, fã-clube de não sei quem. Isso é uma coisa terrível. Teve uma pessoa que disse uma vez, eu escutei aquilo e fiquei muito preocupado. A pessoa perdeu o seu obreiro da frente da sua congregação. E a pessoa disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer quando eu agora vou olhar para aquele púlpito e não vejo fulano de tal? Isso é o que, meus irmãos? Isso é o que, meus irmãos? Isso é o que, meus irmãos? Quem é insubstituído na igreja? Ninguém. Só Deus é insubstituível. Só Ele não pode
faltar na vida da igreja. O pastor passa e sai. Inclusive há lugares que o povo é tão apaixonado pelos seus obreiros que quando chega um obreiro, a igreja resiste e aí tem dificuldades. Meus irmãos, isso também não agrada a Deus. Um pastor honesto, eu sempre quando eu saio de uma igreja eu digo o seguinte, digo geralmente 3 coisas. A primeira, não compare meu trabalho com o trabalho de quem vai chegar. A segunda, vocês não podem esquecer que o obreiro vem e sai. Não esqueçam disso. A terceira. Não receba do jeito que você me recebeu. Isso é até ruim. Sabe por que isso é ruim? Porque tem gente que passa por igreja e a igreja recebe ele e ele sofre muito. E ele está desejando que o outro passe a mesma coisa que ele passou. E diz, irmão, receba do mesmo jeito. Eu não digo isso. Eu digo o seguinte, irmãos, a igreja vai receber mais um obreiro. Isso é uma bênção que procede do Senhor. Trate como a Bíblia orienta. E nunca sair de igreja para ninguém ficar apaixonado. É certo que eu não sou carismático. Carismático é a pessoa que, do meu jeito, eu sou tímido, algumas vezes fechado, mas não sou ignorante. Mas tem gente que é carismático, chega num lugar, faz amizade com todo mundo, o povo fica numa paixão tão desenfreada que quando aquele obreiro vai sair, alguém diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora quando eu olhar para aquele púlpito e não ver meu dirigente? Meu Deus, sangue de Jesus tem o que, meus irmãos? Poder. Devemos respeitar, honrar, considerar, mas nunca idolatrar, porque isso não agrada a Deus. Eu vou parar aqui, mas quero contar um testemunho. Vou dar continuidade a outra oportunidade. Eu vi uma vez uma cena e fiquei preocupado. Eu e irmã Neuva fomos enviados a uma congregação e quando chegamos naquela congregação, os irmãos não nos receberam bem. Aí depois eu fiquei preocupado. Entendi. Aí depois alguém me disse, rapaz, é que disseram que você tem 2 erros. É mesmo, é? Quais são? Diz que você gosta de ensinar a palavra na igreja e gosta de ensinar a palavra, gosta de trabalhar e não trabalha, e é mais oração, porque na época até nessa igreja nós estávamos uma campanha de oração. Porque a oração, irmãos, é uma necessidade. Deus coloca na nossa oração e faz ele sentir uma necessidade. Porque a igreja já tem os trabalhos de oração, de doutrina, de evangelismo. Se houver necessidade de um trabalho de oração, além desse que já tem, Deus coloca no coração do pastor. Lá Deus colocou no meu coração a necessidade da igreja orar. No tempo nós entramos numa campanha de oração. Então, o irmão disse o seguinte, o dirigente que vai vir aí, vocês não vão gostar não. Porque ele é um homem que gosta de ensinar a palavra e bota a igreja para orar. Os irmãos me estranharam. Porque o dirigente, irmãos, ele tinha um negócio. Ele, quando ele começava a pregar, ele abandonava o púlpito, saía pulando na igreja, pulando de um pé só, chegava nos ouvidos, entregava uma mensagem aqui, entregava uma mensagem aqui, uma mensagem ali, profetizava. Quem viu eu dirigir, nunca viu a gente fazendo essas coisas. Aí, eita rapaz, o homem que vai vir por aqui agora é um dirigente frio. Eu não gostei dessa palavra, porque eu não sou frio. A chama no meu coração está acesa. Agora só tem o seguinte, frio é quem não tem a graça de Deus. Mas eu oro, gosto de culto animado, gosto de ver Deus a operar na igreja. Nunca impedi Jesus a operar a igreja ou estar para. Não. Agora eu gosto de ensinar. Porque se eu ensinar, eu estou fazendo o meu papel. Mas, irmão, o principal papel de um pastor, de um presbítero, é ensinar a palavra. Se ele não sabe ensinar a palavra, no mínimo, ele não está exercendo fielmente o seu ministério.
Por isso que o presbítero, o pastor, tem que estudar a palavra para ensinar. Tem hora que tem um trovão, mas tem hora que é aquela brisazinha suave, calminha. O homem de Deus tem que ter essa capacidade. Porque tem gente que é só uma temperatura só, né? Irmão, se você botar uma temperatura só de uma coisa, uma hora queima. Mas tem que ter a temperatura equilibrada. Então, quando eu entrei nessa igreja, eu tive esse problema. Esse problema não, me jogaram nesse problema. Eu comecei a trabalhar. Graças a Deus que eles viram que não era aquilo, porque o que adianta eu mandar os irmãos fazer um movimento aqui, não ser de Deus? Para quê? Para agradar quem? Eu nem gosto desse movimento. Quando falo um movimento que eu estou sentindo nada, meu Deus, o que está acontecendo comigo, Jesus? Faço um exame de consciência para ver. Porque o normal é quando Deus opera na igreja, todo mundo sentir a graça de Deus. Não é não, meus irmãos? Como é que Deus está operando e somente a pessoa que está fazendo aquele movimento está sentindo? Não. Nós temos que saber o seguinte, que Deus não é Deus de confusão. Então, portanto, irmãos, devemos vigiar, orar, tomar cuidado com a carne. Os irmãos devem ler mais esse capítulo aí em casa, estudar mais sobre isso. É lógico que se nós formos adentrar esse assunto, vai demorar mais algumas sextas-feiras e tal. Mas como nós estamos na direção do Espírito Santo, vamos seguir orando. Se o Senhor nos direcionar e nos autorizar, e o Espírito Santo nos mandar dar continuidade e sequência, na próxima semana a gente dará. Se não, nós estamos na vontade de Deus. Por quê? Porque a igreja vive nessa terra aguardando o quê? O arrebatamento. Então possa ser que daqui para lá Jesus tenha vindo, tenha arrebatado a igreja e nós já estaremos com o Senhor para a glória do nome de Jesus. Amém.